Olá! Vamos começar agora nossa parte 2 da nossa aula. E agora a gente vai entrar num assunto muito interessante que é a proteção possessória. E a gente vai abordar tanto a questão do direito material, tanto a questão dos aspectos principais do direito processual. Então, diz o artigo 1210 que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. O parágrafo 1º ainda diz que o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contando que faça logo. Os atos de defesa, de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. O que este artigo ele quer dizer? Primeiro vamos entender que são atos atentatórios à posse. Então, imaginem que eu seja possuidor e proprietário de uma fazenda. E aí, eu vejo que começam a acampar pessoas do movimento Sem Terra próximos à minha fazenda, ali no limite. E eu começo, os meus empregados da fazenda começam a receber ameaças de que a fazenda será invadida. Não aconteceu nenhum ato, ele é um ato de mera ameaça. Então não houve nenhum ato concretizado. Esse é um ato atentatório à posse, porque houve uma ameaça. A gente já começa a acender um alerta. Agora, existe o ato de turbação. O ato de turbação, coloca o professor Carlos Roberto Gonçalves, ele indica que é todo ato que embaraça o livre exercício da posse. Não tolhe por inteiro ao possuidor o exercício do poder fático sobre a coisa, mas embaraça-o, dificulta-o, embora sem chegar à consequência extrema da impossibilitação. Então, no exemplo, aquele mesmo movimento sem terra, eles começam a entrar um pouco na área de pasto. Eles começam a colocar os veículos dentro da minha fazenda. Eles não me tolheram totalmente da posse. Eu ainda estou lá na sede, eu ainda tenho a minha propriedade, mas eu já estou sofrendo atos de invasão. Eu começo a sofrer esses atos de invasão. Já o esbulho é quando a gente tem a privação total, ou seja, o movimento foi lá, invadiu totalmente, me tirou de lá, tiraram os meus empregados, e aí eu me vejo com a posse perdida. Eu não tenho mais... eu fui privado por meio de atos de violência e clandestinidade, né? Como coloca bem o professor Carlos Roberto Gonçalves, consiste no ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança. Acarreta, pois, a perda da posse contra a vontade do possuidor. Então, a gente tem esses três atos atentatórios: a ameaça, a turbação e o próprio esbulho. O artigo 1210, ele fala da autotutela da posse. Ou seja, eu posso, quando eu tenho um ato de turbação, agir com uma legítima defesa. E como é essa legítima defesa? É um ato de autotutela que ocorre quando eu ainda não perdi a posse. Eu estou para perder, por quê? Porque a minha propriedade está sendo invadida, efetivamente, já existe gente lá dentro, e eu
por legítima defesa, uso da força própria para tentar tirar esses invasores. Então, o código ainda coloca que eu não posso agir com excesso. Não adianta alguém começar a invadir a minha fazenda e eu começar a matar gente. Isso é agir com excesso. Agora, eu posso, dentro de uma razoabilidade, tentar tirar o pessoal de lá utilizando da força física. A gente pode utilizar-se dessa autotutela. Já o desforço incontinente ou imediato é quando já houve o esbulho, já houve a privação desta posse. E aí, o que eu faço quando já houve a privação dessa posse? Eu também, utilizando-se da força física, tento retirar o pessoal de lá imediatamente. Eu tento retomar a minha propriedade ali no calor dos acontecimentos. Os acontecimentos eles estão acontecendo e ali naquele mesmo momento eu estou defendendo, eu estou tentando obter a minha posse de volta. Esses são os institutos de direito material para proteção possessória. Agora, a gente tem os institutos de direito processual, que são as 3 principais ações possessórias. Eu tenho a ação de reintegração de posse quando eu tenho um esbulho, ou seja, quando eu tenho a privação total da posse, eu estou fora da posse, eu posso me valer da reintegração de posse para que o Estado juiz ele me conceda uma tutela para obter a posse de volta. Enquanto a posse está sendo invadida, quando está tendo a turbação, eu posso entrar com a ação de manutenção da posse. Uma ação de manutenção da posse, o Estado ele vai declarar que eu sou possuidor e que devo estar ainda mantido naquela posse. Por isso, a manutenção da posse. E eu também tenho o interdito proibitório. O interdito proibitório é no caso de ameaça. Quando eu tenho um justo receio de que o meu imóvel vai ser invadido, eu posso entrar com um interdito proibitório pedindo ao Estado juiz que determine que uma proibição da invasão, da retirada da minha posse. Qual é a característica principal dessas 3 ações? A característica principal dessas 3 ações é a fungibilidade. Por quê? Porque o artigo 554 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Porque veja, gente, a invasão de posse, ela é muito dinâmica. Então, quando eu estou já em momento de turbação, essa turbação pode muito rapidamente virar um esbulho. Por quê? Porque eles já estão invadindo. Para eles terminarem de invadir, é muito rápido. Então, se eu entro com uma ação de manutenção de posse, e quando o juiz ele se depara com a ação, já houve o esbulho total, ele usa a fungibilidade para que uma ação, para que essas 3 ações elas tenham a mesma eficácia. Elas podem se converter uma na outra dependendo do estágio dessa invasão. O que é importante a gente entender de características? Aqui a gente tem a possibilidade da acumulação de pedidos, tanto para que a gente obtenha a restituição da posse,
como que a gente seja declarado o possuidor. Então eu posso pedir uma declaratória de que sou legítimo proprietário ou legítimo possuidor, tanto quanto posso defender a minha posse. E eu tenho caráter dúplice, tanto na própria manifestação, a pessoa que está invadindo a posse, que está turbando, esbulhando, ela pode se defender pedindo para que ela seja declarada a legítima possuidora. Então, a gente tem um caráter dúplice aqui. E uma questão importante é a questão da própria liminar. O Código de Processo Civil ele avança no 560, dizendo que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. E um dos requisitos dessa petição, o 561, inciso 3º, é demonstrar qual foi a data da turbação e do esbulho. Então é importante nessa petição ele indicar quando que houve a turbação e quando que houve o esbulho. E o 562, ele diz que o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandato liminar de manutenção ou de reintegração. E isso faz com que a gente relembre um conceito muito importante, que é a ação de força nova e a ação de força velha. A ação de força nova é aquela que é proposta em menos de 1 ano e 1 dia. Em menos de 1 ano e dia, a minha ação ela tem força nova. E quando que eu devo considerar esse ano e dia? A partir do momento que houve a turbação ou esbulho, eu começo a contar esse prazo. Então, se em menos de 1 ano e dia desse esbulho e dessa turbação, eu tenho uma ação de força nova. Já se do momento da turbação e do momento do esbulho já passou mais de 1 ano e 1 dia, eu vou ter uma ação de força velha. Por que isso é relevante? Porque quando eu tenho uma ação de força nova, o juiz pega esse dispositivo e ele poderá, em regra, deferir a liminar de reintegração de posse sem ouvir o próprio réu. Ele pode, já se baseando nesse procedimento das ações possessórias no 562 do Código de Processo Civil, deferir essa liminar sem a oitiva do réu, já determinando a tutela para a restituição da posse. Já quando a gente tem a ação de força velha, a gente cai pelo procedimento comum. Ou seja, o juiz ele recebe o pedido e ele vai mandar citar o réu para que ele se defenda pelo procedimento comum. É impossível que numa ação de força velha haja a concessão de liminar, uma tutela de urgência? Não, não é impossível que se pleiteie a liminar. Só que essa liminar ela não vai seguir por esse rito especial das ações possessórias. Essa liminar vai ser embasada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que determina todas as tutelas de urgência. Então você tem que demonstrar o risco da medida e demonstrar que você preenche os requisitos para obter aquela tutela de urgência. Então você pode conseguir essa liminar. Mas, em regra, as ações de força velha, as liminares são mais difíceis. Por quê? Porque elas seguem o procedimento comum. Agora, falando um pouquinho da ação do interdito prohibitorum, o interdito prohibitorum é justamente quando eu tenho a ameaça. Eu ainda não tive nenhum ato de turbação ou esbulho, mas eu tive uma ameaça. Nesse caso, eu demonstro para o juiz que eu tenho justo receio de ser retirado da minha posse, e aí o juiz, ele expede uma declaratória
proibindo que eu seja esbulhado, que eu seja turbado da minha posse. Nesse caso, mediante um mandato proibitório em que culmine ao réu uma determinada pena pecuniária. Então, ele aplica uma multa para que eu não seja turbado ou esbulhado. Se praticarem o esbulho ou a turbação, haverá aplicação dessa pena pecuniária. Assim, a gente termina aqui a nossa aula de hoje, a nossa parte 2. A gente encerra por hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.